Nós estamos trazendo para a nossa reflexão uma fala do apóstolo Paulo, que está posta na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículo de 1 a 7 e 13. Quando Paulo fala da necessidade da caridade. E nós vamos começar a entender alguns significados das falas do Evangelho. A fala do Evangelho, que é a fala de Jesus, ela tem que ser muito bem compreendida, porque a extensão do que Jesus quis nos dizer, talvez nós ainda estejamos com alguma dificuldade de compreensão pelo tamanho daquilo que Jesus nos trouxe. Quando o apóstolo Paulo, nesta epístola, fala necessidade da caridade, ele está dizendo que nós precisamos do amor. Nós temos necessidade do amor, porque a caridade é o amor sublimado. Então, não é uma questão de opção. Eu não quero a caridade, eu não quero o amor. Não, nós temos necessidade. Nós precisamos do amor. E isso é tão verdade que quando nós buscamos também na primeira epístola de Pedro, quando ele diz lá no capítulo 14, versículo 7, que Deus é caridade, Deus é amor, e que se eu não amo a Deus, eu não amo a ninguém. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo estava certo. Nós temos necessidade do amor. Não só a necessidade de amar, como de ser amado. Porque o amor é uma via de mão dupla. Eu amo e sou amado. E a nossa realização espiritual passa por isso aí. Passa por nós praticarmos o amor e recebermos o amor. O amor foi a grande mensagem que o Cristo nos trouxe. Eu sempre digo, se nós conseguíssemos espremer esse evangelho e pingasse uma única gota, seria amor. Jesus não veio fazer mais nada do que isso. O resto são percursos da caminhada dele. Porque toda a sua mensagem é de amor. Quando perguntado pelo doutor da lei, qual o maior mandamento da lei? E nós temos que compreender por que o doutor da lei fez essa pergunta. Porque a lei mosaica, Jesus era judeu, então ele seguia a lei mosaica, tinha 633 mandamentos. O que é mandamento? Mandamento é uma forma de conduta moral da pessoa. Então, vejam bem que eles tinham 633 mandamentos, forma de conduta moral, que depois veio sendo resumido até chegar nos 10 mandamentos. Aí o doutor da lei pergunta a Jesus, qual o maior mandamento da lei? E Jesus responde a ele, amarás o teu Deus de todo o teu espírito, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este o primeiro e maior mandamento. Você podia me arrumar uma água aqui, por favor? Esse é o primeiro e maior mandamento. Obrigado. Mas existe um segundo mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo. Aí nós pensamos, amar a Deus é o primeiro e maior mandamento. E aí nós perguntamos, mas o que tem esse segundo mandamento que é semelhante ao primeiro e que é maior? Não é? O que coloca esses dois mandamentos semelhantes é o amor. Amar a Deus, amar a si e amar o próximo. Então Jesus está nos dizendo
que o amor é essencial na nossa vida. É essencial. Por isso nós buscamos em Kardec, quando ele dá o roteiro para nós espíritas, que é um slogan, que é uma legenda, que é uma forma de buscarmos isso, quando ele fala, fora da caridade não há salvação. Kardec, quando diz isso, ele está dizendo aquilo que Jesus trouxe para nós. Fora da caridade não há salvação. Nós já sabemos que caridade é o amor sublimado. Mas como nós podemos entender essa frase? Porque Kardec não ia jogar uma frase como slogan, vamos dizer assim, de uma doutrina. Só porque ele falou fora da caridade não há salvação. Mas o que tem sentido essa frase? Ora, o que é estar fora? É não estar dentro. Então, fora da caridade, né? Ausente da caridade, nós não seremos felizes. Porque salvação, nesse sentido que Kardec disse, é o aperfeiçoamento moral. Não é essa salvação, eu fui salvo de cair num buraco, eu fui salvo de um acidente. Não, não é essa salvação. Salvação no sentido evangélico é o nosso aperfeiçoamento moral, espiritual. Então, se nós não amarmos, nós não seremos espíritos felizes, espíritos puros. Porque o amor é o grande veículo que vai nos conduzir à felicidade um dia. Então, nós encontramos naquela expressão de Jesus, amar a Deus, a si e ao próximo, a trilogia do amor. E com algo também interessante que vale refletir. Porque Jesus mandou que nós amássemos os primeiro e depois o próximo. E muita gente fala, não, Jesus mandou amar o próximo e depois a si. Amar o próximo como você se ama. E como nos diz o Espírito André Luiz, numa de suas obras, nós não conseguimos dar o que não temos. Ora, se eu não tenho amor por mim, como eu vou ter amor por vocês? Então é amar o próximo como eu me amo. A trilogia é amar a Deus, a si e ao próximo. Quando Kardec afirma isso, fora da caridade não há salvação, sem nós nos amarmos e amarmos a todos, nós não conseguiríamos ser felizes. Chico Xavier disse um dia, se Allan Kardec tivesse dito, fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus, ele falou, fora da caridade não há salvação. Né? Então, pode até ser muito repetitivo você falar do amor, mas não é. Não é. Vejam bem que Jesus viveu entre nós falando do amor. Todo o seu evangelho, que tem quase 2024 anos, 23 anos, né, fala do amor. O que nos falta então? Viver o amor. Nos falta viver o amor. Porque o amor que é expressado no Evangelho de Jesus é um amor incondicional. É amar a todos incondicionalmente. É amar o outro como eu me amo. Agora, quem ama, cuida, preserva, né, ajuda, ampara. Se eu quero tudo isso para mim, eu tenho que desejar para o outro. Então, muitas vezes, nós não entendemos ainda o tamanho disso que nós falamos, que é simplesmente a expressão de Jesus. Vejam bem que Jesus falou para amarmos a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Não há possibilidade de eu amar a Deus se eu não amar o próximo. E como não tem como eu amar o próximo sem amar a Deus. Então, por isso que é uma trilogia. Há que acontecer essas três situações.
e como está realmente em nossa vida esse amar. Jesus já dizia, se nós amarmos somente aqueles que nos amam, nós não fazemos nada mais do que os fariseus fazem. Eles amam a eles também. Então, o amor que apregou a Jesus, que nos orienta, é esse amor sem condições. Aí eu amo porque é minha esposa. Eu amo porque é meu filho. Eu amo porque é meu amigo. Eu amo porque é do mesmo grupo espírita que eu. Não. Não é essa a expressão do amor que Jesus nos traz. É amar até o inimigo. Foi o que ele disse. Ele nos chama de discípulos. Ele disse, vocês serão conhecidos por muitos se amarem. Então nós vamos ser reconhecidos como cristãos espíritas pelo muito que nós nos amamos. E qual é a força desse amor que temos uns para com os outros? Jesus, ele nos dá outro exemplo, quando ele fala da parábola do bom samaritano. Quem foi que ajudou aquele homem caído à beira do caminho, semi-morto? Aí o doutor da lei responde para ele, aquele que teve compaixão para com ele. Aquele que amou aquele homem caído. Só que na passagem do evangelho, na parábola, Jesus não fala quem é esse outro. Ele não fala quem é esse homem caído. Ele fala que o sacerdote descia de Jerusalém para Jericó. Ele fala que um levita descia de Jerusalém para Jericó. Ele fala que o samaritano ia passando por aquela região, mas ele não fala quem é o homem caído. Porque o amor há que ser incondicional. Eu não posso ajudar aquela pessoa caída porque é o meu parente, porque é o meu amigo. Foi isso que Jesus quis dizer. Isso é que é amor. Eu não posso passar adiante como passou o sacerdote e o levita. E sabe por quê, né? Porque se eu passar adiante, sem ter compaixão para o necessitado, eu não vou ser feliz. Tem uma frase, se não me engano, de Meimei, que ela fala, fazer o bem faz bem. A retribuição do bem que fazemos é o bem que recebemos. Ah, mas isso é uma recompensa? Sim, é uma recompensa. A lei de Deus é justa. Se eu faço o bem, eu tenho que ter o bem, é natural. Como se quando eu faço o mal, eu recebo o mal. É da lei, é da justiça. E aí nós vamos buscar lá nas bem-aventuranças. Todas as bem-aventuranças, são quantas? 8. Nos traz uma recompensa. Eu nem vou falar, vocês vão pegar, vou chegar em casa o evangelho e vai ver as recompensas que estão lá nas bem-aventuranças. Ah, mas então Jesus estava negociando com as pessoas? Absolutamente não. Para que eu tenha uma coisa, eu tenho que fazer o correspondente à aquisição daquela coisa. Porque é da lei, é da justiça. Porque Jesus, Deus, não são como nós, pais humanos, né? Que nós sempre agraciamos os nossos filhos sem eles merecerem. A gente até fala, sem fazer de conta que merece, né? Mas Deus não. Deus é Pai bom, justo e amoroso. E um dos princípios, da base da lei divina é a justiça. Porque se a justiça favorecer a mim e não a você, não é justiça. E aí nós lembramos, mais uma vez, do que Cristo disse, né? Ao cristão, segundo as suas obras. Então, há uma ligação, mais modernamente, um link em tudo isso. Não é para fazer uma coisa, é uma vida. É uma vida dedicada à prática do amor. Quando Jesus diz lá que nós amássemos até os nossos inimigos, ele diz também que, claro,
que o amor que nós devemos ter ao nosso inimigo não é o amor que nós temos pelo nosso amigo. Amar o inimigo é não desejar mal a ele. Não ficar feliz quando ele leva um tropeção, ele tem um problema, ele está numa dificuldade. Esse é o amar o inimigo. Ele pediu para nós que nós orássemos pelos que nos perseguem, nos caluniam, nos injuriam. Quer dizendo, ame essas pessoas. Porque nós temos que entender que todos aqueles que nos ferem, nos injuriam, nos caluniam, que são nossos inimigos, são espíritos adoentados, que merecem a nossa compaixão, que merecem o nosso entendimento. E aí alguém pode pensar, mas num mundo desse, é justamente nesse mundo que nós temos que viver. Porque se nós vivêssemos num mundo onde todos se amassem, talvez não fosse tanta virtude amar, porque todos se amam. Que dificuldade eu teria em amar alguém que me ama? Mas mesmo assim, no nível espiritual que nós ainda nos encontramos, nós muitas vezes não amamos aqueles que deveríamos amar. Um dia eu falei para minha esposa o seguinte, eu falei, amor, nós nos casamos porque nos amamos, não é? Ela falou, claro que é. Eu falei, então por que a gente briga tanto? Quem ama não briga. Sabem por quê? Nós nos amamos sim. É porque o amor nosso ainda está condicionado a muitas coisas, né? Muitas vezes o amor que eu sinto é quando tudo está bem. É a mesma coisa da fé, né? Quando tudo está dando certo para mim, quer dizer, eu nem lembro, né? Mas tenho fé, é Deus. Mas quando dá errado, quem é culpado? Ele, né? Onde Deus está? O que passei que ele foi fazer que me deixou abandonado? Aquele monte de coisa. Então, muitas vezes nós condicionamos esse nosso amor àquele que está ao nosso lado por aquilo que ele faz, por aquilo que ele pensa, por aquilo que ele fala. E não é essa a proposta do Evangelho. Não é esta a proposta que Paulo nos faz aqui. Porque ele fala uma frase extraordinária. Eu vou até ler. Se não tiver caridade, nada sou. Isso é muito profundo, né? Isso é muito profundo. Se eu não tiver caridade, eu nada sou. E nós devemos dar uma importância muito grande à fala do Paulo, porque nós conhecemos a história de Paulo. Desde Saulo, né? Houve uma reviravolta na vida desse homem. Um homem que perseguia os cristãos, passou muitas vezes a ser perseguido depois pelos cristãos. É que não entenderam, não compreenderam ele. Então, um doutor da lei, um doutor do sinédrio, que faz essa mudança de vida, e na sua caminhada, ele diz isso. Sem caridade, eu nada sou. Sem amor, eu não serei nada. Porque toda aquela vida minha não tem sentido se não tiver amor. E o apóstolo Paulo, na sua história, ele era roubado, ele era espancado, ele era insultado, ele era preso em todo lugar que ele chegava. Ele não deixou de amar. Ele não deixou de amar. E foi justamente por esse amor incondicional que ele disse um dia, não sou eu quem vivo mais, é o Cristo que vive em mim. Mas isso é só possível algum de nós falarmos o dia que nós amarmos de forma incondicional. Porque senão nós estamos na periferia do amor e não na essência do amor. Então, nessa passagem que nós falamos aqui, nesse capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, deveria ser algo que nós lêssemos todos os dias. Porque a referência do amor que ele faz ali é intraduzível.
é vivido pela sua importância. E que nós vamos ler daqui a pouco. Então, nós temos necessidade do amor. E vamos repetir, desse amor incondicional. Eu não posso amar porque é aquele que está só na minha casa. Eu tenho que amar aquele que está fora dessa casa também. Pela nossa condição espiritual ainda, não é? Porque nós estamos encarnados num planeta de expiação e provas, que já adentrou o mundo de regeneração. Não é? Não somos missionários, acredito. Então nós temos grandes dificuldades para amar sem essa condição. Sem essa condição. Né? E nós então gostaríamos de fazer a leitura desse capítulo pela sua importância, pela sua beleza, porque vem de um homem que perseguia Jesus, porque perseguia os seus discípulos, aqueles que acreditavam nesse homem. Para fazer uma mudança radical na vida, a partir do momento que ele conheceu Jesus, em espírito. E a partir daí, ele sair para divulgar os seus ensinos. Nós estamos aqui todos reunidos nesse sol de luz, que não é nem raio mais, é um sol de luz, né? Por causa dele, por causa do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo saiu para pregar o evangelho a todas as pessoas, que eles denominam no evangelho gentios. Todas as pessoas, inclusive para nós. Né? Então, quando a gente lê essa epístola, nós vamos entender a grandeza do amor, a importância do amor em nossa vida. Mas com detalhe também, nós devemos amar e nos amar. E como está faltando amor a nós mesmos. Claro que o Santo Agostinho disse que nós temos que ser mais rigorosos conosco do que com o próximo. Mas nós devemos nos amar. Porque somente através do amor que nós vamos conseguir ser felizes. Ah, mas só amando o outro não vai adiantar. Até porque eu não consigo se não me amar. Né? Então vejamos o que Paulo diz aqui. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas. Se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade, o amor, é paciente. E aí a gente começa a tirar agora algumas reflexões pessoais. Como está o grau de nossa paciência? O amor é paciente, ele é brando, benfazejo. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seu interesse, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça,
mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. E traduzindo agora, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo sofre. Porque é essa dedicação que nós fazemos a nós e ao outro. Porque nós queremos ser felizes, não queremos? Mas não queremos enfrentar as dificuldades, os desafios. Nós queremos uma travessia no mar bem calmo. E o mar da vida é bem agitado. Então, o amor, tudo suporta isso aí, desde que nós tenhamos esse amor. Por isso que muitas vezes a gente conhece uma pessoa que está passando por sérias dificuldades, sérios desafios, né? E a gente pergunta assim, ó, como que a pessoa está aguentando passar por isso? É porque tem muito amor no coração. Porque só o amor é capaz de nos conduzir pelos mares bravios da nossa existência. Só ele. Porque ele trabalha essa nossa consciência do ser espiritual que somos. Eu sempre digo que nós temos uma dificuldade muito grande, né, de nos compreender como seres espirituais. Por isso nós estamos tão encravados nas coisas da matéria assim. Né? Muitas vezes a gente pergunta, quem quer morrer aqui? Agora. Todo mundo quer morrer, hein? Aqui agora. Aqui... Ninguém levantou a mão que não quer. Não é? Que bacana, viu, Neide? Aqui está beleza, está todo mundo consciente. Mas você faz uma brincadeira dessa, todo mundo levanta a mão, ninguém quer morrer. Mas ninguém morre. Você quer evitar uma coisa que não existe. Né? Quer morrer, né? No sentido espiritual, não. Agora, ele conclui, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. O mais excelente é o amor. Então fica aqui para todos nós essa lembrança. Porque o Evangelho de Jesus nada mais é para nós que lembrança de como nós devemos fazer. Que exercício nós devemos fazer na nossa vida. Porque esse Evangelho, como eu disse no início, tem mais de 2000 anos. Nós não estamos falando nada que difere do que foi dito há mais de 2000 anos. O problema é a nossa dificuldade dessa compreensão. E mais do que compreensão, da vivência do Evangelho. Da vivência do Evangelho. E isso só é possível quando nós compreendemos a grandeza do ser espiritual que somos. Para que caminhos nós estamos nos conduzindo, qual o nosso destino final, né? Que é a de espíritos puros um dia. E o amor é tão importante que Jesus não colocou condições para com ele, mas sim para conosco. Todo o Evangelho de Jesus não cria condições para ele, mas para nós. E a gente encerra com aquele belíssimo convite que Jesus nos faz, que é a base que nós devemos ter do amor a ele. Quando ele fala, quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia, vem e segue-me. É a prática do amor integral a Deus, a nós e ao próximo. Jesus nos abençoe a todos, reconforte os nossos corações e que permita que nós voltemos aqui algum dia. Tá? Muito obrigado pela receptividade. Muita paz.